noite. O tema de hoje é o Hamlet no divã. É um tema que deve ter assustado muita gente, né? Mas isso não há problema. Quem não tiver lido, obviamente, isso não vai dificultar a compreensão do que nós vamos tentar transmitir. Freud, é claro que nós vamos fazer aqui sempre um paralelo entre o Hamlet de Shakespeare e a tragédia Édipo Rei de Sófocles. Em relação à questão do Édipo, Freud disse as seguintes palavras. Com elas eu quero começar a fala dessa noite. Abre aspas. Cada espectador foi um dia, em germe, na imaginação, um Édipo, e se apavora diante da realização de um sonho transposta para a realidade. Estremece ao perceber toda a dimensão do recalcamento que separa seu desejo infantil de seu estado atual. Fecha aspas, Sigmund Freud. Ok, nós vamos abordar aqui, nós teremos um eixo fundamental do que nós vamos dizer, que é em relação a Édipo Rei e Hamlet. Em Édipo Rei, o que nós temos claramente é que o herói, a personagem principal, que é o rei Édipo, ele tinha alguma consciência do que estava se passando. Então, na verdade, uma peça, é o teatro do desvelamento, ou em que ele, o próprio Édipo, é o inquirido e é o inquiridor. Ele sempre se pergunta sobre o posicionamento dele entre esta história de parricídio, de matar o pai e se casar com a mãe. Então, ele seria, de alguma forma, a aletheia, seria o desvelamento, ou que no grego, até hoje, essa palavra em grego significa a verdade. Já no caso de Hamlet, não. Freud se interessou bastante por essa peça teatral, por esse drama de Shakespeare. O que ocorre não é a aletheia, não é o desvelamento, não é o saber excessivo que tinha em Édipo, rei de Sófocles, mas o lete, que é o inconsciente, ou recalcamento, um recalcamento bastante intenso, porque hora nenhuma a personagem Hamlet percebe essa paixão, a paixão pela mãe, e ver no tio, que se casou com a mãe viúva. Eu já estou dando um resumo da história, né? O rei Hamlet, o pai do príncipe Hamlet, morre, e um mês depois o irmão Cláudio se casa com a mãe dele, a rainha Gertrudes, né? Então, portanto, todo o drama está em torno disso, né? Aparece o espectro, um fantasma do pai de Hamlet, e que fala que ele teria sido envenenado. Então, toda a dramaturgia está em torno disso. Então, em Édipo há os elementos conscientes, há as advertências, mas em Hamlet nós não temos isso, há um completo recalque, né? E nós podemos até dizer que no auge da tragédia Édipo Rei de Sófocles, quando a casa real de Tebas está pressionada pelas pragas, pelos desastres que ocorrem na nação do rei Édipo, ele acaba concluindo, depois de se inquirir, depois de ser o inquiridor, de perguntar para si mesmo quem é o responsável, depois que algumas figuras andaram advertindo, ele acaba dizendo
abre aspas, o criminoso que persigo sou eu. Fecha aspas. Essa peça é uma peça que ela está ligada ao teatro elisabetano, né? Temos o Hamlet e temos o Ur-Hamlet. Esse prefixo ur, o R, é usado no alemão e também no inglês arcaico para representar o que é velho, o que é tradicional, né? Vater em alemão nós chamamos, pai em alemão é Vater, V-A-T-E-R, Vater, e Urvater seria o pai arcaico, né? Então é claro que haviam outras peças anteriores a essa, de Shakespeare, na Inglaterra, e sempre inspiradas nas tragédias de Sêneca, o grande teatrólogo romano. E, obviamente, é importante colocar que é uma peça que tem uma relação intensa com o teatro elisabetano. Nós falamos disso no outro seminário nosso, né? Falamos do teatro da tragédia grega, né? E nós falamos da orquestra, que é o local em que ficava o coro. Isso é importante que a gente se recorde. E ali estava o altar de Dionísio no meio da orquestra, no círculo onde ficava o coro, e tínhamos a cena, né? A cena e o proscênio. Na cena onde ficava o ator e finalmente os atores na evolução da tragédia. No teatro elisabetano, as pessoas iam ao teatro para ver a Rainha Elizabeth I, ver a peça teatral. Ela tinha bastante interesse, porque não havia mídias naquela época, não havia jornais, não havia imprensa, televisão, e o teatro, no reinado dela, foi uma estrutura cultural e intelectual e que ajudou a dar as mensagens devidas para o povo da Inglaterra, especialmente os nobres, os militares, os membros da realeza, para que pudessem escutar as mensagens indiretas da rainha. Como eu coloquei, Shakespeare foi um grande propagandista da família Stuart, da dinastia Stuart. Ajudou Elizabeth I, que era solteira, não deixou nenhum herdeiro, mas o filho de Mary Stuart, a sua grande inimiga, a prima primeira e inimiga, a quem ela ordenou a decapitação, o filho de Mary Stuart, quando Elizabeth morre em 1603, ele é coroado rei da Inglaterra. E é o primeiro rei Stuart. Ele tinha uma história parecida, uma história que tem uma certa similaridade com a de Hamlet, porque Mary Stuart se juntou com o amante e matou o rei Henrique IV, o pai do príncipe Jaime, que veio a ser Jaime VI da Escócia, e com a morte de Elizabeth I, em 1603, ele herdou o trono, porque ele era filho de Mary Stuart, que era a prima primeira dela. Como ela não tinha filhos, ele acabou sendo coroado rei, e Shakespeare continuou em atividade até 1613, quando ele se aposenta dessas suas atividades teatrais. Eu fiz um rápido resumo dessa peça, né? Ela está sempre... há uma ideia obsessiva muito grande, e a peça está toda em torno da ideia do fantasma do pai de Hamlet, do fantasma do pai, que aparece para Hamlet e pede uma vingança em relação ao tio Cláudio e a tia Gertrudes. Os dois eram reis que haviam se casado um mês após a morte do rei, o pai de Hamlet. Então a história está em torno disso. E sempre esteve na preocupação da psicanálise, da psicopatologia de um modo geral, tanto da psicopatologia da psicanálise como da psiquiatria, estudar, ler estas peças teatrais, ler determinados romances, e Freud realmente fazia muito isso. Freud se interessou bastante pela peça Hamlet e Édipo Rei. Ele descobre o seu próprio complexo de Édipo
quando ele perde o pai, e nos 4 anos seguintes de sua própria vida, ele faz a sua psicanálise pessoal e realmente descobre o complexo de Édipo. E aquela frase que eu apresentei dele no início mostra algo bastante ligado à própria psicanálise pessoal de Freud. Então, se nós formos pensar em diagnóstico, seria muito complexo dizermos qual seria o diagnóstico. Hamlet, que alguns chamaram de o neurótico típico da Europa, será que ele seria um portador de TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Ou ele seria portador de uma neurose obsessivo compulsiva, que são sinônimos, TOC e neurose obsessivo compulsiva? Um é o nome que a psiquiatria dá e o outro é uma nomeação da psicanálise. Ele seria um histérico, um neurótico histérico, que é um neurótico, isso nós não podemos deixar de pensar nisso. Agora, a questão do fantasma. Mas nas peças de Shakespeare é muito comum que apareça essa questão de fantasmas, não representando, obviamente, que o indivíduo que tenha visto, ou a personagem que tenha visto um fantasma, seja, vamos dizer, um alucinado. Alguém que tenha alucinações visuais ou alucinações auditivas e seria, em tese, um psicótico. Não. Então nós não devemos pensar. Eu entendo que aqui se trata, no caso de Hamlet, de uma neurose obsessivo-compulsiva e onde está também a histeria. E com isso a gente está colocando aqui completamente a questão da neurose. E nós afastamos a possibilidade de que ele fosse um psicótico, que fosse um esquizofrênico. Não é o caso. Aqui temos um cartaz, um dos primeiros cartazes, nós não podemos saber qual, com The Tragical History of Hamlet, com a história de Hamlet. Na verdade, nós poderíamos pensar que há delírios paranoicos e obsessivos. Isso, eu andei lendo esse texto todo, o livro que está aqui ao meu lado, né? Essa tradução, que eu não me lembro quem é o tradutor, do Hamlet de William Shakespeare. É uma leitura, eu sei que é uma leitura difícil, porque ler teatro não é fácil, porque nós temos que estar sempre mudando de personagem a todo momento, né? E vendo o que falam os personagens. Então, há delírios paranoicos. Ele se sente sempre perseguido, né? Durante toda a peça, a ideia de que Cláudio, o seu tio, que herdou o trono e se casou com a sua mãe, que era a rainha, um mês depois da morte, né? Isso o persegue o tempo todo. É uma coisa obsessiva. E ele teria praticado um fratricídio, Cláudio, que é o rei da Dinamarca. E será que ele não está com uma grande inveja e ele gostaria de ter praticado o parricídio e ter assassinado o próprio pai e se casado um próprio pai? Quer dizer, é isso que tanto Freud como Lacan e outros psicanalistas questionam, que está no centro da história. Comparando com Édipo Rei, que a gente já começou a falar, a peça de Sófocles, né? É claro que é completamente diferente, porque a peça tem uma rota de saber em torno do Édipo, no sentido freudiano e psicanalítico. Quais são os parletes, ou sujeitos da fala, em Édipo Rei, de Sófocles? Nós temos o oráculo de Delfos, que fala com Laio, fala depois com Édipo e fala de novo com Édipo. Então, o oráculo está sempre falando sobre aquilo que os deuses haviam traçado como um destino inquebrantável, como um fato. Então, a gente sabe que o assunto está sempre em jogo. Já no caso de Édipo, de Hamlet,
as coisas não estão claras. As coisas estão muito recalcadas. Há um recalque muito poderoso na estrutura literária e na estrutura psicanalítica da peça ou do drama de Shakespeare, que é Hamlet, que está aqui em questão. Outros parletes, sujeitos da fala, temos Tiresias, que é o grande bruxo, né? E realmente fala quando ocorrem toda uma série de tragédias e pragas no reino de Tebas. Ele diz ao rei Édipo que o criminoso estaria ali no próprio palácio. Estaria no próprio palácio de Tebas. E temos a Esfinge, também com quem ele mantém um contato, e que Édipo é o primeiro a responder a pergunta que a Esfinge faz. Qual é o ser que anda de 4 de manhã e que à tarde, do meio-dia para a tarde, anda de com 2 pés, né? E que à noite anda com 3 pés. E ele respondeu que seria o ser humano, e de manhã seria a criança que engatinha, e o adulto que anda com 2 pés, e finalmente à noite, que é o idoso que anda com a sua bengala. Então ele falou demais, a Esfinge explodiu e ele foi colocado como um herói. Obviamente que ele já tinha tido um encontro com Laio, o seu próprio pai, e num desentendimento os dois grupos haviam tido desentendimentos e ele havia assassinado o próprio pai, que é o rei Laio, que também tinha uma informação que Jocasta, a mulher dele, não deveria ter tido filhos. Isso também do oráculo de Delfos, por uma maldição transgeracional que vinha da família de Laio. Então nós estamos lembrando essas histórias, porque o Édipo, a gente sabe, e vamos dizer o que ele representa para a psicanálise. Freud dizia que o complexo de Édipo seria o complexo nuclear de todas as neuroses. O complexo nuclear de todas as neuroses. Voltando a Édipo Rei, ele está sempre atuando ao longo da tragédia na busca da solução e evitação do incesto, o encontro do ser e do agir com o trágico. Então existe aí uma ação, existe um acting, uma ação, que já em Hamlet há uma inação completa. Ele não age, ele está impedido de agir pelo seu próprio conteúdo, pela sua própria cadeia de significantes recalcados. O excessivo saber de Édipo e o não saber inconsciente de Hamlet. É uma boa comparação, que Édipo sabe demais, há tantos sujeitos da fala, há tantos parlétras, como a gente acabou de colocar aqui. Então, as perguntas que foram feitas ao oráculo de Delfos, que ele mesmo fez, resposta à pergunta da Esfinge, e aí vem uma frase que é do Hamlet. É importante que aqui nós estamos misturando às vezes as coisas, que há algo mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Essa é uma frase bastante repetida, de maneira isolada, que pode ter até se tornado um pensamento sem pensador. Mas é uma frase que está dentro de um discurso extremamente melancólico. É outro aspecto da clínica hamletiana, que é uma profunda e intensa melancolia. O discurso de Hamlet é de profunda melancolia. Aqui eu já comecei a falar sobre esse assunto, e eu vou colocar aqui um texto, uma parte de um longo discurso, né, da personagem, que é do ato 3 da peça teatral, do drama, né, da cena 1. To be or not to be, it is the question. Ser ou não ser, eis a questão. E aí ele continua dizendo, ser ou não ser, eis a questão. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas
e flechas da fortuna atroz, ou tomar armas contra as vagas aflições, e ao afrontá-las dar-lhes fim, morrer, dormir, só isso, e dizer que com o sono damos fim à nossa angústia e aos 1000 assaltos naturais que a carne herdou. Sim, eis uma consumação que cumpre ardentemente ansiar, morrer, dormir. Então a gente percebe por esse discurso, e é esse o discurso do Hamlet durante toda a peça teatral, que é um discurso profundamente melancólico. É um discurso que hoje eu diria que ele está muito na moda, né? É o discurso da depressão, entre aspas, que se costuma utilizar esse termo nos consultórios de psiquiatria, nos consultórios de medicina, que é a doença da moda. 90%, até 99% de todos os distúrbios emocionais, dos distúrbios psíquicos, estariam em torno deste diagnóstico depressivo. Então, lembrem dos termos de Freud, Todestriebe. Triebe quer dizer pulsão, Tode quer dizer morte. A pulsão de morte está aqui com todo o seu poder, expressando a melancolia. Melancolia, todo mundo sabe a origem dessa palavra. Melos, em grego, quer dizer negro. Colia quer dizer bile, colia, né? Melancolia quer dizer a bile negra. Desde Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, na Grécia já se falava nisso, né? Nessa questão da melancolia. É um termo que hoje ele é utilizado pela psicanálise, mas não pelo DSM-5, pelo Manual de Psiquiatria dos Estados Unidos, e nem pelo CID-10. A palavra depressão, né? Embora a palavra melancolia, talvez ela expresse melhor as coisas, porque depressão, é claro, nós temos um capítulo no CID-10, no Código Internacional de Doenças, que fala da depressão no sentido psíquico, no sentido emocional. Então vejam vocês, com esse discurso do ato 3 da cena 1, é profundamente melancólico. E o tempo todo, durante todo o drama, é a melancolia que rola. Então é a pulsão de morte com toda a sua inteireza, com toda a sua força. Freud, é claro, que o Lebenstriebe não faz semblant. Leben quer dizer vida em alemão, né? Triebe quer dizer pulsão, pulsão de vida. E, obviamente, nós sabemos que a pulsão de vida é a base da existência humana. É claro que a pulsão de morte, ela existe. Ela existe em termos, eu diria, em termos funcionais do psiquismo humano. Isso a gente não cansa de dizer num texto de Freud que vale a pena ser lido e comentado aqui, que é Além do Princípio do Prazer, em que ele fala que o ser é nada antes da geração e do nascimento, depois o ser ele existe, e depois ele passa a ser nada novamente, né? Freud, talvez com essa visão, fosse um pouco materialista, né? Enfim, ou um pouco ateísta, mas é interessante o texto dele, quando ele fala que só existe... Ele estava profundamente atingido pela morte da própria filha, né? Quando ele publicou esse texto em 1921, em que ele fala que a vida é um desfiladeiro da pulsão de morte e que a pulsão de vida são pequenos desvios que nós conseguimos ao longo de nossa existência para termos a chance de falarmos nesse refrão que todo mundo repete e que todo mundo quer, que é ter a felicidade existencial. Então, num discurso desse, do ato 3 da cena 1 de Hamlet, nós não vemos em nenhum momento a pulsão de vida, é só a pulsão de morte que rola.
O teatro, dentro do teatro, como representação de histeria da personagem. Ele contrata uma equipe de atores, alguém ainda pode ter lido o drama shakespeariano ou visto algum dos filmes que já foram realizados em torno deste drama. Ele contrata uma equipe de atores e recomenda que eles criem uma determinada encenação em que se coloca Dido e Enéas. Dido, rainha de Cartago. Enéas, um dos heróis da guerra de Troia, que teria emigrado para onde hoje existe a cidade de Roma e que seria um fundador da cidade de Roma. E ele pede que se coloque essa dupla, né, Dido e Enéas, e que ele se fale da morte de Príamo, o rei Príamo, o rei de Troia, que teve a cidade destruída. E, finalmente, acaba se encenando o envenenamento do pai de Hamlet, que também se chamava Hamlet. E mostra também o casamento, só não fala nomes. E, obviamente, que a família real, o rei, o pai e a mãe, o tio e a mãe de Hamlet, saem profundamente impressionados com essa encenação teatral que ele coloca. Então aí nós temos a teatralidade da histeria, né? A teatralidade do neurótico, né? É aquele que nunca resolve nada. Ele está sempre adiando as coisas da sua própria existência, sempre postergando, porque ele goza com seu sintoma. Então Cláudio, tio de Hamlet, que é o rei da Dinamarca, e que seria o suposto assassino do pai de Hamlet, ele metaforiza o significante do nome do pai, no contexto do Édipo, e a inveja parecida, porque ele que gostaria, que teria, vamos dizer, o interesse em ter sido o assassino do próprio pai, numa ligação. Essa questão do Édipo é muito importante, principalmente quando nós recebemos crianças em psicanálise. Eu tenho recebido nos últimos 2 meses um menino de 8 anos que realmente tem todas as características de Hamlet, né? E que vê a mãe como se fosse uma posse sexual dele. Então, na análise de crianças, especialmente meninos e meninas que são criados sem a figura castracional do pai, onde não há a estruturação do significado do nome do pai, a gente vê realmente essa questão do Édipo com muita firmeza, com muita clareza do ponto de vista psicanalítico. Voltamos de novo a lembrar que Freud cria o conceito do complexo de Édipo na própria análise dele e na relação dele com o seu próprio pai, que foi Jacob Freud, e nas dificuldades que ele tinha desde a infância na relação com tudo que representasse uma potência paterna forte. Isso era um dos problemas que Freud enfrentava ao longo da vida. Voltando. Então, a gente percebe que nessa tragédia, ou não posso chamar de tragédia, sim de drama, né? Porque o drama é aquilo em que há violência no palco, no stage, né? E na tragédia nós só temos violências e mortes off-stage, fora do palco. Porque na tragédia tudo é discurso, já existem atos de morte no drama shakespeariano. A tragédia grega, não. Tudo era rito discursivo. Isso é importante a gente ter em mente e ver como a tragédia grega e a psicanálise, a sessão de psicanálise se tocam. É alguma coisa que a gente falou anteriormente na nossa introdução, que foi na outra sessão desse seminário, Como Não Compreender Lacan. A mãe de Hamlet, a rainha Gertrudes,
teve uma percepção sobre a loucura do filho. E tem um momento em que ela diz que a causa da loucura do filho, essa loucura edipiana, ela tem percepção disso, quando ela diz que a causa teria sido a morte do pai e a nossa afoita união. Ela falando para Cláudio, o tio de Hamlet. Uma união que ocorre um mês depois da morte do pai de Hamlet. Que, obviamente, isso, do ponto de vista de realeza, não é algo que nos estranha, já que é uma união que tem um fundo político, né? Um fundo político. O Édipo não castrado está no núcleo da estranheza da personagem. Claro, será que é um complexo de Édipo ou seria um pré-Édipo? Seria uma relação arcaica, fusional mãe-bebê, que estaria no psiquismo, no inconsciente de Hamlet? Ou seria um Édipo, mas um Édipo que não haveria nenhuma castração em relação a ele? Mas ele tinha uma vinculação bastante importante com o pai, porque Shakespeare coloca, chama de espectro na peça, né, e é traduzido como espectro, mas nós poderíamos dizer fantasma, coloca o fantasma do pai, ele sempre vê o fantasma, e os guardas do Palácio de Elsinore, como Bernardo e Marcelo, também veem esse fantasma que fala com eles e depois fala com o próprio Édipo. Então ele tinha um vínculo com este pai. Ele não poderíamos dizer de nenhuma forma que ele teria uma foraclusão do nome do pai. Havia, obviamente, um complexo de Édipo, havia uma rivalidade com essa figura do pai, mas a castração, no sentido de um processo completo, de um processo estruturante, não teria ocorrido. Eu acho que é essa a melhor maneira de a gente pensar este drama. O Édipo não castrado, então, estaria no núcleo da estranheza da personagem. E essa estranheza está o tempo todo chamando a atenção das demais personagens presentes na estrutura dada por Shakespeare. O discurso de Hamlet é de profunda melancolia. Não, eu voltei. Vamos passar. Édipus complex, né, que é assim que Freud chamou em alemão, né, complexo de Édipo, né, que é um conceito central na psicanálise. Eu entendo que quando nós estamos aqui a tentar um estudo sobre o Hamlet de Shakespeare, nós queremos colocar isso como um conceito central dentro da psicanálise, do ponto de vista da nomeação do que chamamos de complexo de Édipo. O complexo nuclear de todas as neuroses, dizia Freud. Como acontecência não castrada, é um grave problema, o Édipo. Agora, o Édipo, nós sabemos que ele é uma necessidade. O complexo de Édipo, ele está dentro dos amores infantis, dos amores estruturantes do sujeito. Lembrando, talvez, falando em Lacan, nós temos o duo primeiro, né? Ou que seria o objeto fusional mãe-bebê, ou aquilo que Melanie Klein denomina como posição esquizoparanoide, que é do nascimento até os 6 meses, em que o vínculo é profundo com a figura materna, a metáfora materna, e depois se começa aquilo que é a posição depressiva em Melanie Klein, que seria um vínculo com a figura, com a metáfora paterna, e que nesta fase, né, pode ser também denominado a posição depressiva de Melanie Klein, o complexo de Édipo, né? Isso dentro de uma visão que a gente vem falando, precoce do início do complexo de Édipo. Na medida em que o bebê nasce, é claro que ele não tem uma comunicação com a metáfora, com a pessoa que exerce a metáfora paterna, e sim com a mãe. Já com o reconhecimento da mãe, nós sabemos que é pela voz,
pelo som da voz da mãe, pelo cheiro, pelo contato, pelo tato do corpo, né? E essa é a visão que o bebê tem da mãe, e que isto vai ser incluído naquilo que Lacan chamou de a língua. Não é um conceito kleiniano, é um conceito lacaniano. A língua, e nós sabemos que o outro, a não ser a mãe, é que tem uma comunicação através da língua bastante intensa com a figura do bebê. E o outro, que pode ser uma outra mãe, ou um outro pai, ou no caso de uma família tradicional, em que nós temos o pai e a mulher e o pai presentes. E, aliás, é alguma coisa que eu gostaria de lembrar. Parece que criaram o Estatuto da Família no Brasil, né? Estão criando na Câmara dos Deputados, estão colocando que família é somente a união de um homem com uma mulher, e que as famílias em que nós temos dois pais ou duas mães, né? Ou a família de um pai ou só de uma mãe, essas famílias não seriam reconhecidas pela legislação brasileira, porque a comissão que está organizando esse Estatuto da Família é de linha evangélica, não é de linha católica, e nós sabemos que o Brasil é um Estado laico oficialmente, né? Eu entendo como algo que nós devemos lamentar, em que esses preconceitos continuem a ser eternizados em leis que ainda estão em processo de gestação numa comissão do Congresso brasileiro. Eu lamento muito, porque nós, psicanalistas, nós estamos aqui para trabalhar as pessoas, com os nossos analisandos, com os nossos pacientes, e temos uma política, que é a política do inconsciente, e a política de combater qualquer forma de discriminação. Eu aproveitaria aqui para lamentar isso que está acontecendo do ponto de vista da estruturação daquilo que se chama do Estatuto da Família, algo que faria similaridade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. Então, eu entendo que isso é muito grave. Voltando, o complexo de Édipo é muito importante, e na medida que a criança vai crescendo, a criança vai deixando o mundo da língua, da langue, e vai passando para o mundo da linguagem. A outra figura parental, a metáfora paterna, ou a outra metáfora materna, qualquer que seja, mas mesmo que seja uma metáfora materna, não sendo a mãe que gerou, obviamente nós vamos ter aí uma metáfora paterna. A gente sabe das dificuldades de uma criança, às vezes, que é criada somente com a figura materna, e a perpetuação dessa possessão edipiana é alguma coisa perturbadora, né? Mas quando nós tivemos aqui e apresentamos um caso de um bebê aqui de 10 meses de idade, que foi analisado, e o casal, e a gente vai acompanhando e vai percebendo a intensificação dos contatos com a figura do pai. A partir de 4 meses, 5, 6, a figura paterna, a metáfora paterna, vai conseguindo já fazer uma comunicação com a criança, ou com o infante, ou infanta, como queiram dizer, infans, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista do discurso. Hamlet. A gente percebe que a evolução do drama shakespeariano, dentro do que nós chamamos de Let, eu já disse anteriormente, o Édipo Rei de Sófocles seria a Alétia, seria o desvelamento, seria o ato de mostrar alguma coisa que rola no inconsciente, mas que seria a repetição, ou aquilo que nós chamamos retorno do recalcado. Já em Hamlet, não. Nós sabemos que ali há um recalque poderoso, e que a gente não percebe, hora nenhuma, o retorno do recalcado.
o que a gente percebe são acting outs. Então, a loucura da personagem, que é Hamlet, ela vai se intensificando e vai contaminando as pessoas de uma maneira global, de tal forma que ocorre o envenenamento, a morte da rainha Gertrudes, a morte de Cláudio, enfim, todos são contaminados. E aí vamos lembrar uma expressão folie à deux, loucura 2. Loucura 2 está no DSM-5, está no Código Internacional de Doenças, número 10, no capítulo F, que é dedicado aos diagnósticos psiquiátricos. Então aqui nós não temos só uma folie à deux, nós temos uma coisa que podemos chamar de folie collective, seria loucura coletiva. Qual é o exemplo mais clássico na literatura psiquiátrica e na literatura psicanalítica? Seria o caso das irmãs Papin. Eu entendo que as pessoas devem ter ouvido falar nesse caso. Foi na década de 30, na França, em que duas empregadas, duas auxiliares do lar, duas irmãs esquizofrênicas, que tinham completa foroclusão do nome do pai, e elas desenvolvem uma descompensação psicótica e resolvem fazer picadinho da patroa, e eu acredito, não tenho muita certeza, também da filha da patroa. O grande escritor Jean Genet, que foi ladrão, ele tinha um currículo bastante ruim, e ele foi condenado à prisão, não sei qual foi a pena na França, e acabou se tornando um escritor importante. E Jean-Paul Sartre e toda aquela trupe existencialista fez um movimento para que eles pudessem ser, já depois que ele já tinha publicado livros, e que ele fosse libertado. E ele escreveu uma peça chamada As Criadas. Se alguém quiser ler, eu acho que vale a pena, que é uma história parecida com o caso, ele se inspira no caso das irmãs Papin. Está envolvido, eu entendo, Lacan acompanhou bastante essa questão das irmãs Papin. Isso teve muita influência na sua própria tese de doutorado em psiquiatria. Ele teve como grande mestre da psiquiatria o professor Gaëtan Gatien de Clérambault. Foi ele o orientador da tese de doutorado de Lacan. Um psiquiatra importante, porque ele trabalhava num serviço em Paris, ele chefiava o serviço que recebia os psicóticos nas suas crises agudas e nas suas descompensações. Então, As Criadas de Jean Genet é uma peça realmente inspiradora, e eu aconselho que as pessoas leiam, porque é bem interessante, e que conta o caso dessas duas. Elas foram condenadas à prisão, uma se recupera, mas eu acredito que outra não conseguiu nenhuma recuperação. Então volto a insistir que existe a loucura 2. Essa loucura 2, como é que nós poderíamos explicá-la? Seria as pessoas que têm a mesma estrutura do ponto de vista do sujeito do inconsciente e que ficavam loucas. No caso das irmãs Papin, eu entendo que isso foi o mesmo processo. E elas conviviam juntas como auxiliares do lar, enfim, em um mesmo local. Ou nós poderíamos ter uma pessoa que seria saudável do ponto de vista da estrutura do sujeito do inconsciente e que seria contaminada pelo outro, que apresenta uma estrutura psicótica. Podemos ter também. Eu acredito nessa possibilidade, desde que nós adotemos aquilo que Kant chama de a razão prática. É possível que a gente tenha isso, porque o sujeito humano, eu diria que ele tem um núcleo de loucura.
Todos nós temos um núcleo originário de loucura, com o qual a gente vai trabalhando, aprende do ponto de vista da estruturação do sujeito, a partir da alienação, a partir da alienação e chegando até a separação, a castração do Édipo, em que as pessoas aprendem a lidar com o seu núcleo de loucura. E há uma tendência, às vezes, do discurso sempre sair daquilo que se considera socialmente aceitável, mas as pessoas a gente está sempre pensando, né? Nós estamos sempre pensando daquilo que nós vamos dizer nos nossos discursos. As redes sociais têm sido criticadas, mas não sei, eu não vejo a rede social como algo diferente do mundo concreto, onde tem havido desvios do ponto de vista da manutenção sob o controle dessa loucura nuclear que todos os sujeitos humanos apresentam. Por mais saudáveis que tenham sido na infância, que tenham tido uma infância saudável, bem estruturada, nós não podemos negar que exista um núcleo de loucura. E por isso nós falamos na questão da norma, né? Existe a norma, as normas, as leis, porque existe a transgressão. Se não houvesse a transgressão, não seria necessário que nós tivéssemos normas. E a norma, nós podemos vê-la do ponto de vista da psicanálise, como sendo o ideal do eu, que é aquela censura que ajuda os sujeitos a escolherem melhor, a fazer de maneira mais adequada as escolhas do ponto de vista da existencialidade. Do ponto de vista da facticidade, não. Eu estou falando aqui do Ser no Mundo de Heidegger, que eu gosto de citar. Do ponto de vista da facticidade, isto aí, é o ser lançado para a morte. É claro que nós podemos mudar isso do ponto de vista da medicina, que a medicina hoje tem muito a oferecer para que os sujeitos possam ter uma vida longa e vida saudável. Especialmente, eu tenho pensado muito nisso, a questão do DNA, né? O DNA que sofre milhões de agressões diárias, especialmente através de questões ambientais, os raios ultravioletas, a destruição da camada de ozônio, pelo processo de poluição do nosso planeta, e temos também os chamados elementos químicos que as pessoas ingerem numa alimentação todos os dias. E o DNA foi motivo de premiação pelo Prêmio Nobel de Química. 3 cientistas falam dos mecanismos de recuperação diária e contínua do DNA e que todas as pessoas deveriam se interessar por esse assunto. Então, nós temos a facticidade, que é o ser lançado para a morte, que a medicina hoje pode ajudar, de alguma forma, a retardar esse processo e ter uma vida de qualidade. A existencialidade, que são as nossas escolhas emocionais, né? as nossas escolhas psíquicas. E, finalmente, nós chamamos de decadência. É assim que é traduzido o termo de Heidegger, mas decadência não é no sentido comum, é no sentido do movimento, do sujeito, do eu, do ideal do eu, do super-eu. Super-eu é a tirania, é claro, é o que leva o sujeito a gozar. Então, a decadência são os movimentos adequados do eu no mundo, né? Em relação ao eu autêntico, ao eu inautêntico, ao super-eu, ao ideal do eu. O super-eu é sempre alguma coisa ruim. Freud realmente utilizava o super-eu como algo adequado, mas dentro da psicanálise pós-freudiana, que é a psicanálise de Lacan, nós temos o super-eu como sendo algo tirânico e o ideal do eu como sendo aquilo que está bem estruturado, porque o super-eu exige que o inconsciente goze. No caso, por exemplo, um dia desses no Facebook, eu falei em sujeito do delito, e uma senhora que é psicanalista, eu não sei se é lacaniana, freudiana, ela deu a entender que não compreendia bem o que seria um sujeito do delito. O sujeito do delito, nós sabemos que ele existe,
ele existe e ele tem um super-eu muito poderoso que quer gozar e, obviamente, esse super-eu está vinculado a uma estrutura que nós chamamos, do ponto de vista clássico em psicanálise, que Freud usou essa terminologia, que é a estrutura da perversão. Então, antes de mudar aqui, eu recomendo que as pessoas leiam As Criadas de Jean Genet para conhecer um pouco melhor esse caso das irmãs Papin, da loucura a dois, e no caso de Hamlet, eu considero um caso de loucura coletiva. Um caso de loucura coletiva, e o último ato do drama shakespeariano é quando todos os corpos são levados, inclusive o corpo de Hamlet. E eu gostaria de colocar aqui um texto de Lacan, em que a gente coloca e reforça essa mensagem do complexo de Édipo, especialmente o complexo de Édipo castrado. Ele não é uma normalidade, ele é uma necessidade. É claro, se o sujeito permanece numa situação pré-edipiana, é claro que esse sujeito não cresceu, não apresentou o desenvolvimento, a estruturação adequada. Então, no Lacan fala, nós vamos ver aqui um texto em que ele diz: se a experiência analítica acha-se implicada por receber seus títulos de nobreza do mito edipiano, é justamente por preservar a contundência da enunciação do oráculo de Delfos, né? E eu diria ainda, porque a interpretação permanece sempre nesse mesmo nível. Ela só é verdadeira por suas consequências, tal como o oráculo. A interpretação não é submetida à prova de uma verdade que se decida por sim ou não, mas desencadeia a verdade como tal. Como eu disse, sai do lete, que é o esquecimento, que é o silêncio, para a létia. A palavra létia em grego quer dizer esquecimento, é um dos rios do mundo da morte, né? Dentro da religião grega antiga, e a létia é exatamente o lembrar, a recordação, o desvelamento. E finalmente, diz Lacan, só é verdadeira na medida em que é verdadeiramente seguida. O discurso, livro 18, de um seminário que não fosse semblante. Obrigado.